Hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão, vamos dar um pouquinho um foco maior na gestão financeira, até porque o intuito da Pátria realmente é esse, a gente tem um viés financeiro muito grande. Acho que, no meu modo de ver, eu acredito que a gestão de fazendas tem muito a crescer como um todo, mas na parte financeira eu acho que é onde tem mais a se desenvolver ainda, né? E aí eu pensei, elaborei uma apresentação aqui bem breve, na verdade foi muito simples, eu peguei algumas postagens que a gente já fez no nosso Instagram, e aí nós vamos utilizar essa postagem como o tópico para a gente desenvolver nossa conversa aqui, e no final a gente faz um bate-papo, né? Então, só confirma para mim se passou a tela aí na apresentação, por favor. Se eu alterar aqui, alterou para vocês também. Passou sim. Ah, não, perfeito, então. Então, a gente vai ter aqui 5 tópicos para a gente conversar e no final a gente faz um bate-papo final com perguntas e respostas, né? Vai ser algo bem tranquilo, bem simples, um conteúdo que eu acredito bastante relevante. A primeira questão que eu acho importante a gente conversar a respeito é sobre as funções, né? Quando a gente pensa em gestão de fazendas, que seria isso, né? Quais seriam as funções que a gente deveria trabalhar, que a gente deveria ter em mente no momento de realizar esse trabalho. Então, a teoria traz para a gente que temos 4 grupos de funções, 4 grupos de atividades que um gestor deve concentrar, que é o planejamento, a organização, o controle e a direção. Esses 4 grandes grupos, eles devem ser feitos em conjunto e de uma maneira que um auxilie o outro. Como assim? Então, você faz o planejamento para, de certa maneira, dar uma direção para os trabalhos que vão ser desenvolvidos. A organização, ela ajuda no controle, então você tem uma organização com os dados, tem uma organização com as informações, ajuda você a controlar essas informações, e a direção, ela leva em conta tanto o controle, porque você precisa estar alimentando o controle com as informações que você vai gerando ao longo do caminho, e ela vai servir, ela vai ter como base, como pano de fundo, o planejamento que foi feito, né? Então, são 4 funções gerais que todo gestor de fazenda deve ter, e você tem como uma complementariedade entre essas 4 funções, né? Uma ajudando o desenvolvimento da outra, né? E o ponto interessante é que é o seguinte: os produtores rurais brasileiros, eu acredito que eles têm bom desempenho na gestão operacional, né? A gente vê isso pela eficiência produtiva, né? A gente consegue altas produtividades nas grandes cadeias e isso é eficiência produtiva. Só que na hora de fazer a gestão, trabalhar com os números, trabalhar com os dados, principalmente os financeiros, é muito difícil a gente encontrar bons trabalhos, ou trabalhos tão eficientes quanto o que é visto na parte operacional. E isso acontece, eu acho que por causa de um gosto, né? A gente prefere, na média, um trabalho a campo, a gente prefere um trabalho de curral com os animais, do que um trabalho de escritório, um trabalho com os números da fazenda, um trabalho de análise dos dados. Isso acaba prejudicando a parte da gestão e, consequentemente, também a parte mais focada aqui na gestão financeira. Então, alguém precisa se encarregar dessa função, né, que é fazer esse trabalho de escritório, fazer esse trabalho de coleta, organização dos dados, planejamento do que vai ser feito, análise desses dados, direção, definir diretrizes, e assim sucessivamente, né? E a gente chega aqui, então, para esse foi um post que a gente fez não tem muito tempo, e ele foi um dos posts que mais deram engajamento. Então, quem define a direção da sua fazenda, né? Então, para onde sua fazenda está indo? O gestor principal, o produtor, está perseguindo os objetivos macros que foram definidos, está desenvolvendo com o passar dos anos esses objetivos. Então, a gente fez um levantamento aqui, vocês podem ver aí na imagem, de vários fatores que podem influenciar a direção da fazenda. Não quer dizer que os fatores gerais aí, por exemplo, mercado, vizinhos, vendedores, notícias, WhatsApp, amigos, sejam fatores ruins para determinar a direção. Pode ser que um vizinho
que te auxilie em determinar a direção da fazenda, tenha uma visão boa, consiga te auxiliar nisso. Mas o ponto principal é que o fator determinante para definir a direção da fazenda e, consequentemente, todos os trabalhos que vão ser feitos, o planejamento estratégico, o planejamento do processo produtivo, deve ser pautado com os objetivos definidos pelo próprio gestor, ou pelos gestores, se for o caso. Então, é um papel que deve ser feito primordialmente e antes de tudo, talvez, porque você tem que definir objetivos antes de começar a realizar qualquer tipo de trabalho de gestão. Então, a gente começa a desenvolver um trabalho de administração da fazenda partindo disso. Quais são os objetivos que o gestor ou que o produtor da propriedade, da fazenda, quer com esse negócio? E aí a gente fala em negócio, está tratando realmente de negócio, né? Pensando aqui sempre em fazendas como empresas mesmo, realmente. Então, o produtor precisa definir esses objetivos. Quando a gente pensa em objetivo, a gente está pensando aqui em algo um pouco mais estrutural, de longo prazo, pensando aqui em 5, 10 anos, talvez. Quais são esses objetivos? Para onde você deve conduzir a sua fazenda em busca desses seus objetivos? E aí, como é que a gente avalia se por exemplo, nós estamos, né, caminhando em busca desses objetivos, caminhando na direção certa? Este foi um outro post que a gente trouxe também, que deu um engajamento bastante interessante. E aqui eu abro um parênteses, talvez tenham falhado nesse ponto, né? Eu convido a todos vocês a nos seguirem lá no Instagram, é Pátria Agro. A gente alimenta o conteúdo lá com muita frequência. Esse post, como analisar o resultado da fazenda, ele vai mostrar para o gestor como que ele deve analisar as informações do ponto de vista financeiro, porque se você pensa em conduzir a fazenda assim de uma maneira empresarial, de uma maneira profissional, uma maneira mais séria, talvez, você sempre deve olhar para o financeiro. Então, o financeiro é o que vai representar o resultado do negócio, né? Então, a gente tem que olhar o resultado. E interessante você dividir esse resultado em três fases, vamos colocar dessa maneira, como a gente colocou também aqui na postagem, né? O resultado, só para quem não tem muita clareza disso, a gente está falando de lucro ou prejuízo, tá? Quando fala resultado, é lucro ou prejuízo. Então, a gente teria a primeira parte, o resultado operacional. Nele, você vai ver o resultado efetivo da atividade que está sendo desenvolvida na fazenda. Então, ok, estou desenvolvendo um negócio aqui na fazenda, seja ele qual for, esse negócio operacionalmente está dando resultado positivo? A operação em si está dando resultado positivo? Em seguida, você pode passar para o que chama-se de resultado bruto ou lucro bruto. E aí você vai considerar o desempenho da fazenda como um todo, né? Não somente da parte operacional. Caso tenha alguma receita ou despesa não operacional, você vai incluir neste resultado bruto para avaliar o desempenho da fazenda nessa parte. E por fim, a gente chega no resultado líquido, que aí é o que realmente importa, que é talvez ali o resultado final, né? Que a gente chama no meio de a última linha do negócio, que é o lucro líquido, que você vai considerar todos os custos da fazenda, todas as receitas também, incluindo aqueles custos não caixa, né? Que não tem aquela movimentação do caixa. E para analisar cada resultado, não basta somente a gente olhar o número, né? Ok, você chega lá então, você vê 3 números lá, um para o resultado operacional, um para o resultado bruto e o outro para o resultado líquido. E você vê 3 números positivos. Bacana, isso é interessante, é claro que é sempre bom ver o lucro, né? Mas isso por si só não traz uma informação tão relevante assim, porque você tem que começar a analisar esse número com relação a outras coisas. Por exemplo, primeiro ponto que a gente procura analisar, as margens, né? Então, o lucro operacional, o lucro bruto, o lucro líquido, ele representou quanto de margem operacional, quanto de margem bruta, quanto de margem líquida. Então, você começa a estudar a margem, que é o lucro, esse resultado, em relação ao total que foi faturado pela fazenda. E aí você tem uma visão de quanto que do faturamento está sobrando de lucro realmente, ou seja, a fazenda fatura uma quantidade tal, e quanto desse faturamento me sobrou de lucro, que é isso que importa. E muitas vezes os produtores acabam ficando, talvez,
iludidos por um faturamento muito grande, fatura 500 mil por uma safra, 1 milhão, fatura muito, esquece do lucro. Então, ele pensa que com um faturamento gigantesco desse, de certa maneira, entre aspas aqui, o lucro vai estar garantido. E não é assim que funciona, a gente tem que analisar, sim, a margem, né? Quanto desse faturamento realmente é o que está sobrando de lucro. Outro ponto que a gente tem que analisar, quando a gente pensa, assim, em aprofundar um pouco mais na análise de resultados, é comparar. Aí você tem que comparar com os resultados passados, né? E aí você pode comparar com diferentes períodos. Então, se for uma atividade mensal, por exemplo, atividade leiteira, você pode comparar mês a mês, por exemplo, trimestre a trimestre, mas o principal que eu acho interessante se comparar é o resultado de um ano com o resultado do ano anterior. E aí você pode fazer da maneira que fica mais adequado com a fazenda, de acordo com o ciclo operacional, né? Então, supondo a pecuária de corte tem determinadas safras ao longo do ano, e você pode comparar o resultado dessas safras com o resultado do ano passado. E aí sim, você consegue ter uma claridade maior com respeito ao desenvolvimento da fazenda, ou seja, você vê se ao longo do tempo, com o passar dos anos, a fazenda está apresentando resultados melhores, e sempre tendo em vista aqueles objetivos, que esses resultados devem estar sendo o caminho para atingir aqueles objetivos, né? E também você pode procurar outros pontos específicos para analisar esses resultados. Outro ponto importante que eu ressalto aqui nesse slide é sobre a formação de um histórico. Então, você compor um histórico de resultados vai ser fundamental lá na frente para você analisar como é que foi o desempenho de longo prazo do negócio, né? Porque muitas vezes é talvez, mais fácil e mais direto a gente visualizar e analisar aquele resultado de curto prazo, mas o que realmente importa é o resultado de longo prazo. Existem decisões que a gente toma, que a gente acaba tendo que tomar na fazenda, que vão prejudicar o resultado de curto prazo, mas elas são feitas em prol de um melhor resultado no longo prazo. Então, você formar esse histórico é muito fundamental, traz uma riqueza muito grande de números para a fazenda, para você fazer uma análise histórica, e aí sim verificar com maior precisão se os resultados estão sendo efetivos em busca daqueles objetivos que foram definidos, né? Bom, como saber se houve geração de valor na fazenda? Então, a gente falou no slide anterior sobre resultados, né? E a gente apresentou 3 chifres, a gente apresentou o lucro operacional, o lucro bruto e o lucro líquido. O lucro líquido, que a gente chega naquela última linha lá, é o que a gente chama também ele de lucro contábil, que é o lucro que vai aparecer na contabilidade, né? Aquele lucro que você vai visualizar o número. Mas esse valor de lucro em si, ele não é, na verdade, ele não deve ser o objetivo dos produtores rurais, o objetivo dos empresários rurais. O objetivo deve ser o que a gente conhece como lucro econômico. Esse lucro econômico é o que a gente enxerga como geração de valor com o negócio, ou seja, você tem um lucro acima do seu custo de oportunidade. O custo de oportunidade, para quem não tem familiaridade com o termo, basicamente o custo da escolha, né? Então, o produtor rural escolhe fazer o investimento ou deixar o seu patrimônio investido na fazenda, ao passo que ele faz essa escolha, ele está deixando de lado, ele está deixando de escolher outras opções. Então, ele poderia pegar o patrimônio que está na fazenda, que está lá investido, e investir em um outro negócio, por exemplo. Então, esse custo de oportunidade é isso, é responder o quanto que ele está ganhando com a escolha que ele fez ao investir na fazenda ou ao seguir investindo na fazenda. E é isso que o lucro econômico nos apresenta. Se o produtor, né, tiver um lucro econômico positivo, significa que ele teve um lucro que valeu a pena pela escolha que ele fez, ou seja, um lucro que foi superior ao custo de oportunidade. A gente calcula isso muito simplesmente, de maneira muito simples, somente pegando o lucro líquido e subtraindo o custo de oportunidade. Se isso gerar um valor positivo, a gente afirma que a fazenda conseguiu gerar valor. E essa geração de valor e deve ser o objetivo principal de todo o negócio, né? Você conseguir gerar valor para o patrimônio que está investido na fazenda.
todo gestor de fazenda deve estar nessa incansável busca pela geração de valor com a sua propriedade. Então, é esse o ponto principal. A gente faz o acompanhamento dos números para, no final, verificar se houve essa geração de valor. Eu remeto um pouquinho aqui ao slide passado sobre essa composição do histórico, tá? Quanto maior número de informações que você tiver, quanto mais longo for esse histórico, mais preciso vai ficar essa avaliação. Eu te digo isso de maneira bem clara, a gente consegue visualizar isso de maneira muito interessante, que em determinados momentos, se você pegar curtos intervalos de tempo, por exemplo, 2 ou 3 anos, e você fizer um tipo de avaliação dessa, você acaba vendo que pode ser que tenha fazendas que não estão gerando valor, ou seja, fazendas que estão tendo lucro, até tem lucro, mas o custo de oportunidade do produtor acaba sendo tão alto que ela não consegue gerar valor. Mas no momento que você estende isso para um horizonte temporal, aí sim você começa a visualizar uma geração de valor mais consistente, né? E a gente traz aqui no final um pouco de conceitos financeiros, né? Então eu peguei aqui 4 posts que a gente fez no Instagram para trabalhar sobre 4 conceitos financeiros diferentes. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o que eu chamo de primeiro passo na classificação de contas da fazenda. A gente tem que sair aqui, o que a gente encontra muito nos produtores rurais é talvez uma gestão de saldo bancário. Então, o produtor faz a gestão financeira da fazenda de acordo com o que ele está vendo lá no saldo bancário da conta dele. E muitas vezes esse saldo bancário da conta dele é o mesmo que ele usa para fazer a movimentação financeira pessoal. Então, já fica complicado por isso. Pensando aqui do ponto de vista em que começaram a gestão financeira de maneira mais séria, de maneira mais profissional, maneira mais empresarial, a gente tem que procurar classificar as movimentações financeiras. Então, uma movimentação financeira, seja de entrada de dinheiro ou saída de dinheiro, ela tem que ser classificada, você tem que identificar ela de acordo com alguns critérios. O primeiro critério que a gente deve fazer, que a gente deve classificar, é responder se essa movimentação financeira faz parte das atividades operacionais, faz parte das atividades de investimento da fazenda, ou se faz parte das atividades de financiamento. Nas atividades operacionais, a gente lista, a gente coloca nesse grupo todas aquelas movimentações financeiras que estão relacionadas ao funcionamento da fazenda. Então, alguma conta que tem que pagar para produzir, mesmo uma reforma que foi feita na casa sede, que não está relacionado com a produção, vai entrar aqui nesse grupo de atividades operacionais. Então, as contas que estão relacionadas com o funcionamento da fazenda estariam relacionadas às atividades operacionais, seriam classificadas dessa maneira. As atividades de investimento são aquelas atividades que vão estar relacionado com ou um investimento que foi feito ou um desinvestimento que foi feito. E aqui eu abro um parênteses para a gente conversar, que é muito interessante, tem que ter clareza sobre isso, é que nós precisamos diferir o que é custo e o que é investimento. De maneira bem teórica, bem didática, o custo, ele é algo que você vai gastar, vai ter uma despesa, e ele vai ser consumido, ou o negócio, a fazenda, vai extrair benefício desse gasto em um processo produtivo. Já o investimento é uma despesa, também é um gasto, só que a fazenda vai extrair um benefício por mais de um processo produtivo. Essa é a diferença. Então, por exemplo, compra de animais, ela pode ser custo ou pode ser investimento, depende de qual animal qual a finalidade desse animal. Então, nesse grupo de atividades de investimento, a gente tem que listar aquelas movimentações financeiras que estão relacionadas a isso. Então, comprou um maquinário, vai estar relacionado ao investimento. O maquinário vai estar por mais de um processo produtivo. Vendeu matrizes, vendeu vacas. Então, vacas e matrizes são investimentos, porque elas ficam com mais de um processo produtivo. Se você vender uma vaca, significa um desinvestimento. Então, esse é o grupo das atividades de investimento. E, por fim, a gente tem as atividades de financiamento, que são aquelas movimentações de capital, como, por exemplo, crédito, financiamento no banco, aporte de capital pessoal do produtor no negócio. Então, o produtor pega pega um capital do seu dinheiro pessoal e coloca na fazenda. Então, isso é um financiamento, ele está aportando capital próprio no negócio. Se ele pegar a parcela do lucro
e mandar para sua conta pessoal, isso é o que a gente chama de dividendo, também está relacionado aqui às atividades de financiamento. Então, essa é a primeira classificação, você distinguir se a movimentação financeira é uma atividade operacional, se ela é uma atividade de investimento ou uma atividade de financiamento. Fazendo essas três classificações, você pode compor o fluxo de caixa. E você vai ter três tipos de fluxo de caixa, na verdade, quatro. Você vai ter o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos, o fluxo de caixa de financiamentos. Somando os três, você chega no fluxo de caixa final da fazenda, ou talvez o que a gente chama de fluxo de caixa livre. Então, seria essa a ideia. O segundo conceito importante que eu trago para vocês é com relação ao orçamento. A gestão orçamentária é muito importante e, infelizmente, é muito pouco feita pelos produtores rurais. Na verdade, ela até é feita, tá? Muitos produtores rurais realmente fazem, só que fazem isso somente na cabeça. E deixam isso na cabeça e não estruturam de uma maneira adequada. E o orçamento é o que vai guiar a gestão financeira. Se você tem um orçamento, ele vai servir para você consultar esse orçamento como se fosse um mapa, como se fosse um guia, para poder tomar decisões com relação às finanças da fazenda. Então, você faz esse orçamento pensando, quanto eu vou faturar no próximo ciclo produtivo, quanto que eu estou esperando aqui de despesa, quanto que eu estou esperando fazer de investimento, quanto estou esperando de gastar com atividades de financiamento. Você trabalha esse orçamento pensando também nessas grandes grupos de contas que a gente falou anteriormente. Você faz um orçamento para atividades operacionais, você pode fazer um orçamento para atividades de investimento e um para atividades de financiamento. No orçamento de atividades operacionais, você parte, na verdade, todo o orçamento deve partir do orçamento de receitas, ou seja, a estimativa, a previsão, a projeção de quanto a fazenda está projetando para faturar no determinado período que foi estipulado para esse orçamento. Então, estou esperando um faturamento de tanto, a partir desse faturamento é que eu vou trabalhar os outros orçamentos. A partir do faturamento que eu trabalho o orçamento de despesa, é a partir do orçamento de faturamento que eu trabalho os orçamentos de investimento e também os orçamentos de financiamento. O terceiro conceito importante é que a gente tem que eu gosto muito de trabalhar isso aqui, é que a gente tem que procurar ser cada vez mais eficiente na tomada de decisão. A tomada de decisão é o que vai gerar aquele valor, né? Se você tomar boas decisões na fazenda, você vai conseguir atingir aquela geração de valor que a gente falou agora há pouco. E pensando aqui do ponto de vista financeiro, quando você está projetando uma decisão, você está no ato de tomar a decisão, você está considerando alguma coisa que está no futuro, né? Então, você está tomando a decisão no momento presente, com base em alguma condição do futuro. Essa condição do futuro, ela é incerta, ela está no futuro, a gente não consegue acessar. Só que você tem algumas métricas, a gente tem algumas ferramentas que permitem dar um pouquinho mais de visibilidade sobre esse futuro. E entre essas métricas, a que a gente traz de principais é o que a gente chama de valor presente líquido, a taxa interna de retorno de alguma decisão que for tomada, o payback, se for alguma decisão de investimento, e o índice de lucratividade, ou também conhecido como relação benefício-custo. Esses quatro indicadores, eles são fundamentais para os produtores, os gestores rurais, tomarem qualquer decisão financeira, sobretudo as decisões relacionadas a investimentos, que estão pensando aqui em investimentos estruturais. Então, comprar um maquinário, fazer uma nova construção na fazenda, um investimento em gado. Então, essas métricas são o que permite a gente ter uma maior clareza sobre a viabilidade econômica dessa decisão. Então, ok, vou tomar uma decisão aqui na fazenda agora. Vou fazer um investimento em maquinário, ou um investimento em gado, o que for que seja. Essa decisão realmente é viável? E a gente tem que começar a analisar isso, porque muitas vezes os produtores acabam tomando decisões relevantes, então compras de maquinários de valor muito caro, compra de animais que dão um valor, um volume muito alto financeiro, só que essas decisões são tomadas com base no que ele acha, no que ele espera, no que ele está considerando que vai ser o futuro, sem levar em conta esses critérios, esses indicadores de viabilidade. Então, o valor presente líquido, o que ele vai te mostrar?
ele vai te mostrar o valor que foi gerado com a decisão. Lembra daquela geração de valor? Então, o valor presente líquido, ele vai te mostrar, ele vai te dar um número financeiro. Se ele for maior que zero, significa que a decisão gerou o valor para o negócio. Então, ele vai te mostrar isso, o quanto essa decisão gerou valor para o negócio ou destruiu o valor, né, se for um VPL, um valor presente líquido, negativo. A taxa interna de retorno, ela vai te mostrar o quanto essa decisão gerou de retorno para o negócio. Então, é uma taxa interna de retorno de 13%. Significa a decisão financeira que foi tomada gerou um retorno de 13% ao ano, por exemplo. O payback, e aqui no slide ele está, no post também, ele está com payback, entre aspas, descontado, e daqui a pouquinho a gente vai falar disso, é a última parte ali, mas o payback ele vai te mostrar o quanto tempo você, o produtor, o gestor, ou você consegue retornar, você consegue recuperar ao menos o valor que foi gasto no início. Então, você fez um investimento em animais, gastou lá tantos mil, quanto tempo, quantos anos é necessário para você recuperar ao menos esse valor que foi gasto de início. Esse seria o payback. E o índice de lucratividade, ele vai te mostrar, eu gosto muito dele, vai te mostrar bem claramente o seguinte, quanto que a fazenda vai ganhar para cada real que foi gasto com essa decisão. Então, eu tomei uma decisão financeira, foi uma decisão financeira que eu estou gastando tanto, quantos reais que eu vou ganhar com essa decisão? Esse é o índice de lucratividade, ou também conhecido como relação benefício-custo. E por último, a gente chega aqui na taxa de desconto. O que é essa taxa de desconto? Ela é muito importante para a gente, talvez, sair um pouquinho aqui da... Eu nem gosto muito de usar esse termo, porque eu acho injusto com os padeiros, mas sair um pouquinho da conta de padaria. Porque na hora que você vai fazer um projeto, uma decisão financeira, você começa a considerar, tá, vou gastar tanto aqui nessa decisão, vou investir tanto na fazenda, isso aí vai me gerar um faturamento de tanto no próximo ano, no segundo ano, um faturamento de tanto, no terceiro ano de tanto. Aí você soma tudo, dá um excelente negócio. Só que você tem que pensar que você está considerando essa decisão para o futuro. Então você vai fazer um investimento hoje na fazenda, e esse investimento, conforme a gente falou, é algo que vai ficar por mais de um processo produtivo. Isso vai te gerar benefícios por mais de um processo produtivo, por mais de um ano, geralmente. Ok. E vamos pensar aqui, então, daqui a 5 anos. Você está considerando que uma decisão que você toma hoje, financeira na fazenda, vai gerar um fluxo de caixa, seja por economia de custo, seja por um aumento de produtividade, que vai gerar um aumento de faturamento, uma melhora de margem, um negócio, etc., vai gerar um fluxo de caixa daqui a 5 anos de 100 mil reais. Ok, mas esses 100 mil reais, você está projetando ele para daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, muitas coisas podem acontecer e a gente tem um negócio que é conhecido como inflação. Então, se você considera 100 mil reais hoje, daqui a 5 anos, esses 100 mil reais não vão estar valendo mais 100 mil reais em valores de hoje. Então, você precisa pegar esse valor que está lá no futuro, que está daqui a 5 anos. Estou pensando aqui, 100 mil reais daqui a 5 anos, eu quero saber quanto que ele me representa em termos monetários hoje, no momento da minha decisão. E para isso a gente usa a taxa de desconto. A taxa de desconto vai ser aquela taxa que você vai descontar um valor que você está considerando no futuro para um valor presente. Seria a mesma coisa de eu propor para vocês aqui o seguinte: vocês preferem que eu pague para cada um de vocês 1.000 reais hoje ou 1.500 daqui a um ano? Pode ter gente que prefira 1.000 reais hoje, pode ter gente que prefira 1.500 daqui a um ano. O que vai determinar isso? É a taxa de desconto de cada um próprio. Se você julgar que 1.500 daqui a um ano tem mais valor do que 1.000 reais hoje, significa que se você descontar pela sua taxa de desconto 1.500 daqui a um ano, vai resultar em um valor superior a 1.000, que é o que eu estou te propondo aqui na segunda opção, de pagar 1.000 reais hoje. Então, essa é a taxa de desconto, né? Geralmente, ela dá um pouquinho de confusão, mas depois que você pega, a ideia dela fica muito claro de entender. E ela é fundamental. Ela é fundamental para, como eu disse, né, infelizmente a gente usa esse termo do padeiro, coitado do padeiro, mas para a gente sair dessas contas de padaria, né? A gente precisa tratar os números
durante a decisão financeira de uma maneira mais técnica, mais profissional. E para isso é fundamental que a gente utilize a taxa de desconto. Um exemplo disso é o payback. Como a gente falou anteriormente, o payback está entre parênteses ali, está descontado. Como assim? Está descontado por uma taxa de desconto. Porque você imagina que você faz umas contas sobre a viabilidade de alguma decisão financeira da fazenda, e você coloca, vou gastar 100 mil reais esse ano, isso vai me gerar um fluxo de caixa de 33 mil para os próximos 3 anos. Então, meu payback vai ser de 3 anos, né? Vou ganhar 33 mil no próximo ano, 33 mil no segundo, 33 mil no terceiro. Então, somando tudo, eu consigo ali recuperar os 100 mil que eu investi de início. Mas lembre-se que descontando esse valor, ele vai ser menor. Então, na verdade, esse payback ele é maior, né? Porque você vai precisar de mais tempo para recuperar esse dinheiro que foi investido hoje. Então, esse conceito de taxa de desconto é um conceito fundamental que a gente tem que ter em mente sempre que for tomar qualquer decisão financeira com a fazenda. Bom, pessoal, o que eu pensei de conteúdo foi isso para a gente, até para não ficar algo muito longo. E antes da gente abrir aqui para o nosso bate-papo, eu até pensei, a gente tem aqui na Pátria dois produtos aqui no meio digital. É o nosso curso de Gestão Profissional de Fazendas, a gente trabalha um arsenal de conteúdos para profissionalizar a gestão de fazendas, né? São 25 horas de carga horária, mais de 75 aulas, é um curso bem profundo, bem detalhado, e a gente vai abrir a última turma de 2020 no final de novembro, e a gente tem também a série Gestor Rural, onde a gente trabalha artigos a cada 15 dias, artigos fáceis de ler, não são artigos com caráter acadêmico, difícil de ler, são artigos bem fáceis de ler sobre temas variados na gestão de fazendas e um estudo de caso por mês também, nessa série Gestor Rural. E eu pensei até em elaborar algum tipo de condição para vocês conhecerem nossos conteúdos, mas acontece que como a gente vai abrir a última turma do curso agora em novembro, e a gente vai ter algumas condições realmente assim muito inéditas para essa última turma, eu deixei para guardar tudo para essa última turma. Então, caso quem tem interesse em aprofundar um pouquinho mais o conteúdo, aprofundar um pouquinho mais o conhecimento nessa parte de gestão de fazendas, e não nos acompanha ainda, eu sugiro que entre no nosso site, patriaagro.com.br, cadastre seu e-mail e você vai ser avisado da próxima turma com as condições totalmente inéditas e especiais. E agora eu abro aqui para vocês, para a gente trabalhar, discutir um pouquinho mais e tirar alguma dúvida que for o caso. Estamos abertos aí para conversar. Muito obrigado, Gabriel, pela bela apresentação aí, né? Obrigado. Trazer um pouquinho do seu conhecimento para nós. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio ou pode mandar no chat. E, enquanto isso, Gabriel, você tem algum software que você usa para computar todos esses dados? Como que você faz? Eu, particularmente, eu uso o Excel, né? Porque, no caso, eu também sou produtor rural, tá? Na fazenda, eu tenho um software que a gente trabalha com pecuária de leite para acompanhar a parte operacional da atividade leiteira. É um software da GEA, chama DairyPlan. É um software que eu gosto muito. A gente já usa ele já tem bastante tempo. Serve, atende muito bem a gente. Só que da parte financeira e o trabalho que a gente realiza com outros produtores, eu uso o Excel. Uso o Excel por questão de facilidade mesmo, eu consigo agregar as informações de diferentes produtores em um único lugar, consigo ajustar o que eu preciso de acordo com a realidade de cada fazenda, eu prefiro, assim, trabalhar no Excel, né? Bom, ninguém mandou pergunta. Gabriel, boa noite. Opa, boa noite. Meu nome é Jorge Lucas. Eu achei muito interessante a questão que você falou na compra de um animal. Pode ser custo ou pode ser investimento. E na hora de Perfeito. comprar esse dado, como que você separa isso? Se você vai jogar ele para custo, se você vai jogar para investimento, é uma parte do valor do animal, como que você calcula se ele é investimento ou se ele é custo? Perfeito, Jorge. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o que acontece é assim, o que a gente faz nessa separação do que é custo, o que é investimento, ela é uma classificação, uma diferenciação somente para a gente depois, quando for analisar os resultados do negócio, ter uma maior clareza sobre os números. Por exemplo, a gente precisa fazer essa distinção, essa classificação, para calcular alguns indicadores no futuro depois.
Mas o que acontece, você tem que ter ideia. Se você vê algum dia alguém trabalhando dessa maneira, por exemplo, considerar todas as informações, todas as despesas, todos os gastos que vão ser como investimento, não está de todo errado. Porque no fundo, realmente tudo acaba sendo um investimento. Então, todo gasto que é feito é um investimento, sim. Só que a gente faz essa classificação do que é custo, do que é investimento, a título de organização dos dados e para depois calcular algumas informações, analisar alguns indicadores. E isso também é feito de maneira profissional pelas grandes empresas, pelos grandes gestores. Então, a gente segue essa metodologia, também é a metodologia que está descrita nos livros textos, para título de organização. Mas se você falar, é errado eu considerar tudo como investimento, errado não é. Só vai ficar um pouco impreciso depois algumas análises que você for fazer. E aí, como é que a gente faz essa distinção, né? Então, questão de animais. A diferenciação se dá pela seguinte pergunta. Esse dinheiro que eu vou gastar aqui agora, vai ser com determinada coisa, seja ela animal, seja ela o que for. Esse dinheiro que eu vou gastar, eu vou comprar tal coisa, essa coisa que eu comprei, ela vai gerar benefício para a fazenda, a fazenda vai utilizar esse produto, essa coisa, somente para um processo produtivo, ou por mais de um processo produtivo. Então, para animais, por exemplo, animais que vão ser comprados, adquiridos, vão passar por um processo de recria e engorda, por exemplo, ou só terminação, e no final do processo produtivo vão ser vendidos. Significa que isso é um custo. Então, você está comprando bezerros recriados só para terminar. Isso vai entrar na classificação como um custo. Mas eu estou comprando, então, bezerra de leite. Bezerra de leite está pensando aqui em trabalhar elas como para virarem matriz no futuro e trabalhar por mais de um ano, por mais de um processo produtivo. Então, nesse caso, a gente trabalha como investimento. Mas no longo do caminho eu comprei bezerra, que era um investimento, e acabei vendendo ao final de um processo produtivo. Pode acontecer? Pode. Aí você trabalha essa venda como um desinvestimento depois. Mas a classificação é mais ou menos dessa maneira que é feita, é com base no que você está esperando de quanto tempo este gasto que você teve vai gerar benefício. E a gente tem que ter em mente também que tem algumas áreas que ficam sobrepostas. Por exemplo, gasto com calcário. O calcário, ele, geralmente, quando a aplicação é bem feita, a fazenda tem benefício com esse calcário por mais de uma safra. Então, você faz uma calagem esse ano e você vai colher benefício dessa calagem por 2 safras, 3 safras, por exemplo, quando ela é bem feita. Só que a gente trabalha a calagem como custo, mesmo sabendo disso, porque pode ser que na próxima safra a gente faça uma análise de solo e tenha que fazer uma nova calagem. Pode ser que aconteça isso, sim, realmente. Mas a gente tem essa noção de que a calagem ela pode perdurar por vários anos, mas mesmo assim a gente prefere optar colocá-la como custo. Isso aí é uma metodologia minha, eu prefiro assim. Pode ter gente que faça uma análise diferente, tá? Mas a resposta para você é essa. Você deve considerar o quanto tempo você está projetando que esse gasto seu vai gerar benefício para a fazenda, você vai utilizar, ou vai ser usado no processo produtivo. Beleza. O custo com, por exemplo, sêmen para inseminação. Uhum. Onde você encaixaria? Sêmen é custo. Por quê? Porque no próximo processo produtivo, você vai precisar comprar sêmen novamente, né? Você vai ter novas novilhas para inseminar, você vai ter novas matrizes para inseminar, então a gente coloca como custo. Apesar de que, assim, ok, você vai gastar, vai ter um benefício genético muito grande com isso ao longo prazo. Concordo, perfeito. Mas você vai ter que desembolsar novamente para fazer um novo custo, né? Um novo gasto no próximo processo produtivo. Aí, nesse caso, é custo. Entendi. Ver mais como um produto mesmo e não uma genética. Isso, no caso seria como se fosse um insumo, né? Entendi. Obrigado. Nada. Gabriel, Pode falar. quando você chega em uma fazenda para assistir a um produtor, qual que é o maior desafio que você encontra? É a falta de anotação? Como que é? Bom, acho que a gente pode dividir aqui em 2 tipos de desafio, né? Porque na sua pergunta, quando a gente chega na fazenda, a gente
parte do pressuposto que o produtor já tá assim, interessado em melhorar alguma coisa, melhorar alguma gestão, né? E aí, o principal desafio, talvez, inicial, é esse, né? É estabelecer um trabalho de coleta de dados, ou se ele já tiver alguns dados passados, análise desses dados que geralmente não são tão organizados assim. Aí, seguindo com o trabalho, a gente começa a ter outros desafios, né? Que é, talvez, desenvolver nele uma cultura, um pensamento, ele comprar a ideia de que se ele tocar a fazenda de uma maneira mais empresarial, mais profissional, os resultados, sobretudo no longo prazo, vão ser mais interessantes. O principal desafio é esse, por quê? Porque tem um descasamento temporal com os trabalhos de gestão. Então, você faz um trabalho bem feito de gestão hoje, nesse mês, por exemplo, pode ser, e muito provavelmente vai ser assim, que você não vai colher o benefício desse trabalho já no próximo mês. Talvez você não consiga colher o benefício de um bom trabalho nem no próximo 3 meses, nem no próximo semestre. Pode ser que um bom trabalho, um trabalho bem feito de gestão, venha talvez só no próximo ano, ou nos próximos 2 anos. Então, a gente tem esse descasamento temporal entre realizar um bom trabalho hoje para colher um resultado que muitas vezes não é imediato. Esse é o primeiro desafio. E a gente tem um outro grupo de desafio que para os produtores ainda que não tem talvez não tenha despertado a atenção para a importância de uma boa gestão, que é realmente eles entenderem isso, né? Que entenderem que fazenda não é somente produzir e vender, porque isso é uma visão muito empobrecida do negócio, né? O negócio não é só isso, não é só produzir e vender, não é só o quanto você produz, não é só o quanto você fatura. Tem muitas coisas por trás disso que é importante do ponto de vista que se você quiser desenvolver uma gestão profissional, uma gestão empresarial, com foco em resultado e rentabilidade.